Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Alfredo Schaffler, que nos faz companhia, a doutora Débora Moura, médica ginecologista. Mais uma vez, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Vamos falar de uma temática que está em alta, né? No mês de outubro se fala muito sobre câncer de mama e é uma temática que é necessária ser debatida. E eu queria começar perguntando o que é considerado um câncer de mama. Pronto. O Outubro Rosa, né, que é o mês da conscientização, que foi lançado desde 1990, né, que vem em todos os lugares. Na verdade, assim, foi um programa, né, que foi lançado fora, começou nos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil. Né, isso é muito bom para realmente a gente conscientizar toda a população do câncer. Então, assim, o câncer, geralmente ele vem de uma alteração na mama, né? Às vezes vem com um nódulo endurecido, indolor, o câncer não dói. Então, muita gente chega com dores nas mamas, doutor, estou com dor, mas não dói, geralmente não. Quando dói, já está em estágio mais avançado. Ou então, vem só por um vermelhidão na mama, o mamilo, ele era para fora, depois ele ficou para dentro, né? Então, assim, são alterações. Por isso que a gente sempre pergunta, assim, sempre orienta a paciente a fazer o autoexame, porque ela conhecendo o que é normal, é mais fácil dela saber quando aparece uma coisa diferente, né? Doutora Débora, esses são uns dos sinais do câncer de mama, mas existem outros, a vermelhidão, o formato do bico, existem outros sinais que a mulher pode observar? Sim. Sim, existe. O principal é o nódulo, né? Então, assim, graças a Deus, a grande maioria dos nódulos, eles são benignos. Mas o nódulo do câncer mesmo, né? Do câncer de mama, ele é um nódulo fixo, ele é um nódulo, você mexe, ele não sai do lugar, certo? Geralmente ele vem um pouquinho maior. Quando a gente sente, ele está um pouquinho maior. Por isso, a importância, né, dos exames complementares. Mas tem a vermelhidão, às vezes uma coceira, às vezes um aspecto de casca de laranja, né? E também aquela que a gente chama de descarga papilar, né? Aquela secreção que sai pelo bico do peito, que geralmente são cores ou de Coca-Cola, né? Escurecido, ou então cor de sangue mesmo. É possível, mesmo fazendo autoexame, a mulher estar com câncer, ela não conseguir identificar nesse apalpamento? Sim, sim. A gente só consegue sentir nódulos maiores do que 1 centímetro. Né? Então, assim, até um pouco maior. Então, por isso que a gente sempre palpa, né? E sempre palpar de maneira mais específica, né? Então, a gente não pode palpar a mama assim. A mama, ela não é só essa região aqui. A mama, ela vem tudo, ela é um quadrante. A axila também? Exatamente. A axila, região clavicular, né? Supraclavicular. Então, isso aqui tudo faz parte. Então, sempre com a mão estendida, atrás da cabeça, e a mão contralateral. A mama, porque essa parte aqui da nossa mão, ela é muito mais sensível. Então, se a gente ficar palpando, né, como se estivesse penteando mesmo a mama, e no final a gente aperta o bico do peito, a gente já tem uma noção do que a gente tem na mama da gente. E como é feito esse diagnóstico? Apalpou, sentiu alguma coisa? Também temos exames complementares. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito pelos exames complementares, né? Ultrassom das mamas, quando são mulheres mais jovens, né? Então, assim, as mamas da gente, ela que a gente chama, ela é bem glandular, né? Então, assim, acaba a gente tendo uma dúvida. Então, eu sempre falo, se você sentir uma coisinha diferente na mama, palpa do outro lado. Se tiver do outro lado, é porque é glândula. Se não tiver, aí tem que realmente ir para o médico para a gente dar uma avaliada melhor. Mas é o ultrassom das mamas e a mamografia. Né? Às vezes a gente até pede os dois, principalmente quando é aquelas mulheres que estão entre 40 e 50 anos, que a mama ainda é bem jovem, né? Ainda é bem glandular, então precisa dos dois para fazer o complemento. Então, no caso, a mamografia, ela é indicada a partir de que idade? De 40 anos. De 40 anos. A partir dos 40 anos. Antes disso, não é indicado? Não é indicado porque ele não vai dar um diagnóstico tão bom, igual o ultrassom das mamas. Agora, se tiver histórico familiar, aí a gente pede um pouquinho antes a ultrassom das mamas. Então, assim, a partir dos 30, já começa a fazer a ultrassom das mamas. E é uma pergunta que vem até seguida. Se tiver o histórico familiar, precisa investigar logo de cedo? Precisa investigar de cedo. E quanto mais cedo o câncer de mama aparece na família, mais ele tem fator genético.
Então, assim, se sua mãe teve, ou sua avó teve, e sua mãe teve aos 40 anos, provavelmente é fator genético. Então, a tendência de você ter mais jovem ainda. Hoje em dia, infelizmente, a gente pega pacientes cada vez mais jovens com câncer de mama. Veio até o caso de alguns anos atrás da Angelina Jolie, né? Que ela retirou as mamas porque tinha essa predisposição muito alta. Sim, ela fez o estudo genético, né? Que é o BRCA1 e o BRCA2, e ela deu positivo. Aí ela fez o esvaziamento. Não é assim, a gente não preconiza fazer isso em todo mundo que dá positivo, porque existe o câncer de ovário. Aí, se ela tirar os ovários, ela vai morrer muito mais por falta dos hormônios do que por próprio possível câncer, né? Então, no caso, não é um indicativo comum, é algo já bem mais raro. Bem mais raro. Ela fez mesmo por indicação dela, mas a gente não indica mesmo assim, não. Tem os prós e os contras, né? Exatamente. Dessa questão. Doutora Débora, o uso de anticoncepcional também pode estimular a existência desse câncer de mama? Sim, se você tiver predisposição, sim. Quanto mais tempo a gente usa anticoncepcional, maior a predisposição. É até um dos fatores de risco, né? Tanto a menarca, né, que é a primeira menstruação precoce, que hoje em dia a gente está vendo cada vez mais jovem. Eu já pego paciente no consultório com 9 anos menstruando. E filhos mais velhos, né? Então, assim, que também já é um fator da gente, né? Que a gente tem filhos cada vez mais depois dos 30. Hoje em dia eu já pego paciente com 40 anos, engravidando também. Então, a gente fica muito tempo susceptível ao nosso hormônio, né? Então, assim, se tiver predisposição, tem. E o anticoncepcional, sim. Ainda pior, porque o anticoncepcional, ele é um hormônio sintético, né? Não é nosso hormônio natural. Então, qualquer marca, independente de marca ou qualquer... Independente. No caso, o anticoncepcional via oral... O combinado, o combinado, né? Que é o que tem estrogênio, o etinil estradiol e as progestinas. Só o de progestina, não. Ele não aumenta a chance, não. Mas o que tem o combinado, né? O que tem os dois hormônios, sim. Mulheres que fazem implante de silicone, colocam silicone, elas têm essa predisposição ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver, não. O silicone... É só um mito. É fake news. O silicone, o que ele faz é atrapalhar na amamentação, porque ele toma o lugar das glândulas, né? Mas, assim, de aumentar o risco, não. Até porque, quando a gente vai colocar esses implantes, eles fazem um rastreio, né? E até tiram material, dependendo, eles fazem também. E as mães que amamentam, elas têm a probabilidade menor, que amamentam por mais tempo? Existe isso? Sim. Também, é verdade? A amamentação é um fator de proteção. E ela pode ter câncer na amamentação ou pós-amamentação? É possível também? Não por causa da amamentação, né? Pelo contrário, a amamentação ela é um fator protetivo. Mas, assim, se ela já tiver o câncer, pode acontecer, né? É até uma época ruim da gente fazer rastreio, porque as glândulas estão muito cheias. Então, a gente nem faz rastreio em si nessa época, não. Só se realmente for uma coisa bem, um nódulo, uma coisa... Aí a gente investiga, mas, assim, não é nenhuma época que a gente faz rastreamento, não. Então, se a mulher amamentar, ela já diminui um pouquinho aquela chance? Já diminuiu a chance. Doutora Débora, e o câncer de mama, ele pode ser reincidente? Ele pode acontecer, mesmo que aquela paciente tenha tido já alta? Ele pode voltar? Pode. Ele pode voltar. A alta, ela só é dada a partir dos 5 anos, né? Que você fica fazendo aquele rastreamento, tudo, depois que completa o tratamento. Mas, assim, infelizmente, ela pode ter recidiva. Mas algum fator específico não tirou o tumor completo? Como é que é isso? Ou é só uma predisposição mesmo? Não, é predisposição mesmo. Mas, assim, hoje em dia, tira cada vez menos, né? Que antigamente já fazia a mastectomia, né, retirava tudo, fazia com esvaziamento axilar. Hoje em dia, por ter biópsia de congelamento, ter linfonodo sentinela, né, que você faz na hora de fazer o procedimento em si, então está cada vez menos mutilando a mulher, né? Porque, querendo ou não, é a mutilação. Com certeza. Então, essas mutilações têm acontecido menos, mas ainda acontecem, não é impossível. São casos graves de câncer? Quando são diagnosticados mais tardiamente. Por isso, o outubro rosa, a conscientização, tudo. Porque quanto mais cedo a gente fizer esse rastreamento, o diagnóstico precoce, aí o tratamento também é muito bom, né? Então, assim, a chance de cura é muito bom.
E no caso, qual a idade que acontece mais, tem mais incidência de câncer de mama? Tem uma idade específica, um parâmetro? O câncer de mama, ele é mais comum a partir dos 50 anos, né? Mas assim, de recidiva, depende muito do tipo de câncer, né? Do tipo de câncer, do estadiamento. Então, é mais essa parte aí, não por si só o fator idade. Mas o câncer de mama ele é mais comum a partir dos 50 anos. E quais os fatores de risco mais comuns para a causa de câncer de mama? Obesidade, né? Falta de atividade física. Então, a gente tinha falado, né? Menarca precoce, né? Primeira menstruação muito cedo e a menopausa também tardia, geralmente a partir dos 55 anos. Uso de álcool excessivo, né? Anticoncepcionais, reposição hormonal. Hoje em dia, a gente tem muita parte da reposição com hormônios bioidênticos, né? Então, assim, a chance deles é menor do que com os hormônios sintéticos. E a incidência de câncer de mama em jovens tem acontecido cada vez mais cedo, né? Tem se ouvido falar muito de mulheres com 30 anos com câncer de mama. Tem um fator específico, a alimentação, a sua predisposição genética? Aí, provavelmente é mais predisposição genética mesmo, certo? Ou uso a gente ainda fala o uso de anticoncepcional, mas com certeza tem uma predisposição genética aí. E, no caso, o rastreamento dessas mulheres jovens é um pouco mais difícil de ser feito, esse diagnóstico, por não terem tanta atenção à idade? Eu sou muito nova, não vou fazer. Porque, assim, não faz parte do rastreamento a gente ficar pedindo ultrassom de mamas, né? Então, assim, acaba que no consultório a gente pede mais, fica fazendo parte daquele rastreamento da mulher. Mas, assim, pelo Ministério da Saúde não é preconizado, assim, não tem uma idade. A partir de tantos anos a gente já solicita a ultrassom das mamas. Mas, assim, é sempre bom conversar com a mulher, né? Durante a anamnese, você perguntar se ela tem um histórico familiar, e, principalmente, parente de primeiro grau e do lado da mãe. Então, assim, o lado materno da gente, a predisposição genética é maior do que do lado paterno. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento. Doutora Débora, como é feito o tratamento do câncer de mama? A mulher foi diagnosticada, tem lá a certeza do tumor, como é que começa? De onde é que parte o tratamento? Aí parte do estadiamento, né? Então, assim, dependendo do estadiamento, aí é que vai avaliar se tem a parte cirúrgica, né? Eu sempre falo, se operou é porque tem muita chance de cura. Agora, quando não é preconizado a cirurgia em si, aí é que faz a radioterapia, a quimioterapia, que são quando são tumores maiores, mais agressivos, né? Porque depende realmente de qual o grau histológico daquele tumor. Então, assim, tem que fazer a biópsia, né? Então, assim, quando você suspeita de câncer de mama, dependendo do que deu na mamografia, né? Que a gente divide por BIRADS, né? BIRADS 0, que é inconclusivo, BIRADS 1, 2 são benignos, 3 e 4, o 4 em si, aí você já realmente já tem que fazer já a biópsia, né? Então, a partir dessa biópsia é que você realmente vai decidir o que é que vai fazer com a paciente. O câncer de mama, ele está diretamente ligado ao câncer no colo do útero, câncer no ovário, alguma coisa do tipo? Câncer de ovário, sim, né? De ovário, sim. Câncer de colo, não. Ele tem mais relação com o papilomavírus, né? Mas o câncer de ovário, sim. E o câncer de ovário, teve câncer de ovário na família, então, assim, a predisposição genética é altíssima. Se fizer um estudo genético da família, é até bom, quem puder, né? Porque não são exames baratos, mas, assim, até uma vez uma paciente me perguntou se o SUS custeava. Infelizmente, não custeia. Né? Então, assim, tive até uma paciente no meu posto de saúde que a mãe dela teve, e ela também teve, e ela estava rifando essas coisas, né, para fazer o estadiamento genético. E provavelmente ela tem, porque ela teve muito cedo. Acho que ela não tinha nem 40 anos quando ela foi diagnosticada. Então, está diretamente ligado câncer no ovário com câncer de mama. Com câncer de mama. E o câncer de mama tem cura? Tem. E qual o percentual de cura? Como eu te falei, depende do estadiamento. Então, assim, quanto mais cedo for o diagnóstico, maior a chance de cura. Tem tipos de estadiamento que chega a 90% de cura. Então, assim, a importância do rastreamento, né, do diagnóstico precoce é altíssima. Então, já pegando o gancho, qual a importância
desse rastreamento, dessa, como é que eu posso dizer? A importância da equipe multiprofissional, de ginecologista, de enfermeira no posto de saúde. Do enfermeiro, né? Porque começa com o enfermeiro. Isso, na atenção básica. Exatamente. Qual a importância desses profissionais para o tratamento, para a prevenção do câncer de mama? É extremamente importante, né? Então, assim, você realmente fazer os exames, né? Todo ano, é que a gente fala, anualmente, a gente tem aquela obrigação, né, de passar ou no ginecologista ou mesmo na enfermeira para colher o preventivo. Então, fazer o exame e começar em casa pelo autoexame. Então, assim, eu brinco muito, tá lá tomando banho, já vai, já dá uma tocada, já vê como é que tá. Se sentir qualquer incômodo, tem dúvida, vai na enfermeira, conversa. Quando a enfermeira também tem dúvida, ela já pede para o médico, né, para dar uma avaliada, pedir um ultrassom. Porque quanto mais cedo realmente é o diagnóstico, muito mais você tem chance de cura. Você acha que é um tabu ainda a mulher se tocar, se conhecer, saber se tem algo de errado no seu corpo, ainda hoje em dia, no século XXI, 2021? Tem, bem menos. Graças a Deus, bem menos. Hoje as mulheres realmente elas estão bem, assim, bem orientadas. Então, elas se tocam, elas conversam. Hoje em dia, no consultório, graças a Deus, assim, elas falam muito de tudo, de sexo, isso é né? demais, muito. Então, assim, elas estão bem realmente... A internet, né? Então, ajuda muito. Hoje em dia, o celular, todo mundo tem um celular, tem internet, então isso aí acho que já ajudou bastante. São rios de informações que colaboram muito, muito. Né? Doutor Google ajuda bastante. Ajuda e às vezes atrapalha. Porque a cada diagnóstico... chega cada pergunta também. Doutora Débora, para a gente finalizar, o que é que você pode dar de conselho para as mulheres nesse tempo alusivo, né, à prevenção do câncer de mama? O que é que elas podem fazer por elas mesmas? Até assim, falar para as mães, as pessoas mais velhas ainda têm aquele receio, às vezes não vai procurar atendimento. O que é que você pode dizer para as pessoas? Pronto, o que é que eu posso dizer é para a gente se cuidar, né? Então, assim, a gente se conhecer primeiramente. Então, primeiro a gente tem que saber o que é que a gente tem, né, de normal, para no dia que aparecer alguma coisa alterada, a gente já ter uma noção. Então, a gente tem que conhecer nosso corpo. Não é vergonha nenhuma a gente se tocar, a gente se conhecer, a gente pegar um espelho, olhar, né, ver se as mamas são simétricas, se está alguma coisa diferente. E a partir daí, realmente, se você vê alguma coisa de diferente, procurar o atendimento. Né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil, tem posto de saúde, né, em quase todos os bairros. Então, se não tem médico, fácil, mas tem uma enfermeira, e as enfermeiras são bem orientadas, né? Então, isso ajuda bastante. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez. Eu tenho certeza que essas informações foram muito importantes. Está aí o @ de doutora Débora, @Débora_Moura_S. Quem quiser marcar consulta, lá sempre tem muita informação. Eu acompanho, sempre tem publicações, postagens, tirando várias dúvidas. Lá abre caixinhas lá de perguntas. É uma bomba também de informação, mas informação das boas. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente se vê em breve, tá? Tá bom. Obrigada.